Boa noite a todos, graça e paz, aos que estão aqui na live, através do Google Meet, aos que estarão em casa ouvindo e assistindo esse estudo, que nossa oração, nosso desejo, que a graça de Deus esteja alcançando sua vida aí. Pastora Fátima, seja bem-vinda. Estudo de hoje, então, Apocalipse, capítulo 12. Continuando o estudo do Apocalipse, capítulo 12 hoje, falando sobre a mulher, o dragão, o filho da mulher e alguns acontecimentos muito relevantes para todos nós. Apocalipse é livro de revelação, é o cronograma de Deus com o fim, é o cronograma do encerramento com o planeta Terra. No Gênesis a gente vê a criação e no Apocalipse a gente vê a conclusão, a consumação. E nós estamos estudando já há algum tempo esse livro, porque mais do que nunca precisamos lê-lo, conhecer. É verdade que muita coisa é complexa, é revelação, é visão, é simbolismo, mas aquilo que tiver revelado e for possível entender, vamos entender, porque como diz o Apocalipse 1, bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Queridos, então vamos para o Apocalipse 12, e eu já chamo a sua atenção também para o Daniel capítulo 7, que tem tudo a ver com Apocalipse 12 e 13. A visão de Daniel no capítulo 7 tem muita relação com o Apocalipse 12. Então, guarde esses textos, Apocalipse 12 e Daniel 7, medite na sua casa e vai ser muito bom. Mas o estudo de hoje, começamos então no Apocalipse 12. O versículo 1 e 2 fala da mulher. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e com dores de parto. Esse é a primeira parte desse estudo, primeira parte do capítulo, falando da mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto. Queridos, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Do Apocalipse 12, 1 e 2. A primeira pergunta que a gente precisa questionar. Quem é essa mulher que a Bíblia menciona, vestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, estava grávida e com dores de parto? Eu mandei o rascunho do estudo aí para vocês e já vamos para o primeiro ponto aí. Quem é a mulher? Existem 3 principais interpretações teológicas sobre quem é essa mulher. Primeiro, a visão dispensacionalista e pré-milenista, ou seja, quem crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, também chamada de visão dispensacionalista, que acredita que Deus trabalha com o mundo sobre várias dispensações, desde a criação até a consumação. Então, na visão dispensacionalista, ou pré-milenista, ou pré-tribulacionista, da qual eu também faço parte, creio assim,
e muitos irmãos fazem parte dessa visão, Igreja Assembleia de Deus, Avivamento Bíblico, várias igrejas aí creem assim. Outras têm uma visão um pouco diferente. Então, para essa visão, a mulher é Israel. A mulher é Israel. Com base em quê? Gênesis 37, 9 a 11, José tem um sonho, José do Egito tem um sonho, e ele sonha com o sol, que seria seu pai, a lua seria sua mãe, e 12 estrelas, 12 irmãos, tribos de Israel. Então, esse sonho de José tem a ver com o nascimento tem a ver com os seus irmãos, a sua mãe, seu pai, seus irmãos, ele mais 11 irmãos, faria 12, que são as 12 tribos descendentes de Jacó, os 12 filhos, que gerou as 12 tribos de Israel. Então, temos aí o nascimento, a visão do nascimento da nação de Israel, 12 estrelas. E pode ver que a mulher, a gente leu aí no capítulo 12, 1 e 2, a mulher vestida do sol, a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. São simbolismos e que, na visão dispensacionalista, pré-milenista, tem a ver com Israel e não com a igreja e não com os cristãos de todas as eras, como as outras visões. A segunda, portanto, a mulher representa o Israel, o povo de Deus, através do qual viria o Messias. Outra coisa, o filho estava grávida com dores de parto. Depois a gente vai ver que vem o filho. No capítulo 12, 5 e 6, fala do filho, estava grávida, e no versículos 5 e 6 do capítulo 12, nasce o filho, varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quem que é o filho varão que há de reger todas as nações com vara de ferro? A gente vai ver daqui a pouco que é Jesus. E Jesus descendeu de quem? Da nação de Israel. Jesus não descendeu da igreja. Jesus é descendente do povo de Israel. Portanto, são várias conjecturas aí que deixa, que dá base à nossa visão de que essa mulher é a nação de Israel, representa a nação de Israel, o filho é o Messias, e a fuga para o deserto, do versículo 6, indica o remanescente de Israel, que vai ser protegido por Deus durante a grande tribulação. Durante a grande tribulação, o remanescente vai ser perseguido, não a igreja, porque a igreja que estiver preparada vai estar no céu, arrebatada. Evidente que durante a grande tribulação vai ter Israel, vai estar durante a grande tribulação Israel, porque não creem em Jesus. Os que não creem em Jesus não serão arrebatados. E também, durante a grande tribulação, vai estar todos aqueles que não se prepararam. A igreja, os cristãos que não cuidaram da vida espiritual, não estavam preparados e ficaram aqui para a grande tribulação. A Bíblia fala também que muitos deles, ou milhares ou milhões deles, vão se converter durante a grande tribulação, vão pagar a salvação, vão pagar com a própria vida, porque a besta vai perseguir e vai matar todos aqueles que não aceitarem a sua ideologia, a sua doutrina, e não adorarem a besta e o falso profeta, o anticristo, vão ser mortos, vão ser perseguidos, não vai poder comprar nem vender e vão ser mortos. Então, vai ter também gente se convertendo aí, que vai fazer parte também do povo de Deus, mas não da igreja cristã que estiver preparada, porque quem estiver preparado sobe no arrebatamento e não vai estar aqui durante a grande tribulação. Isso aí a gente trata disso num outro estudo, que é se a igreja vai passar sobre a grande tribulação, e a gente mostra sobre isso, que a igreja não passa durante a grande tribulação. A gente mostra vários textos bíblicos sobre isso, Jesus falando sobre isso, apóstolo Pedro falando sobre isso, apóstolo Paulo falando sobre isso, e o próprio Apocalipse. A participação da igreja no Apocalipse está no capítulo 2 e 3, depois quando entra o período da grande tribulação, do 5, 6 em diante até o 19,
que é o período da grande tribulação, são fatos que acontecem aí do capítulo 6 em diante até o 19, até o 18, são fatos que acontecem durante a grande tribulação e não se vê em nenhum desses capítulos mencionar a igreja. Portanto, a igreja cristã, a noiva do Cordeiro, que foi arrebatada, vai estar com Cristo no céu, participando dos 7 anos da grande tribulação. Quem tiver preparado vai estar no céu com Cristo, participando das bodas do Cordeiro, não vai estar aqui na terra. Então, queridos, a primeira visão é essa, que é Israel, a mulher. A segunda visão é que a mulher é a comunidade dos fiéis, a igreja espiritual. Então, para várias outras igrejas, entende que a igreja vai passar pela tribulação, todo mundo vai passar pela grande tribulação, todos os cristãos, incluindo os judeus e os cristãos, e que a mulher representa a comunidade de cristãos fiéis que estariam passando sobre a grande tribulação, e, portanto, seria a mulher. Mas a igreja não gerou Cristo. Já começa por aí. A igreja não gerou Cristo. Quem gerou Cristo é descendente de Israel. Então já começa a divergência por aí. E essa visão que diz isso foca na igreja como um novo Israel, com base em Gálatas, capítulo 4, 26 e Efésios 2, 14 e 16. A terceira visão sobre a mulher é a visão católica, que diz que a mulher é Maria, mãe de Jesus. E também acredita que é símbolo da igreja e do povo de Deus que vão estar durante a grande tribulação. Mas, resumindo, na minha visão, na visão dos pré-tribulacionistas, dos pré-milenistas, dos dispensacionalistas, a igreja não passa pela tribulação. Jesus, o Filho, nasce de Israel, portanto, para nós, a mulher representa Israel, o povo de Deus. Queridos, segunda coisa agora. Segunda coisa, capítulo 12, versículo 3 e 4. E viu-se também um outro sinal, um grande dragão vermelho. Sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão se pôs diante da mulher para devorar o filho quando nascesse. Quem é esse dragão vermelho, cuja cauda levou sobre si terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra? Quem é esse dragão? Queridos, o dragão, vamos ver quem é o dragão? O próprio texto fala do dragão. Vamos pular um pouquinho aqui, não vamos falar do filho agora, porque o texto já está pegando em ordem aí o dragão. Quem é o dragão? O grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Está no 12:9, explica quem é o dragão. Capítulo 12:9 fala quem é o dragão. A antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Ou seja, é o adversário espiritual do povo de Deus desde o Éden. Tem 7 cabeças, que significa reinos, 10 chifres, que significa poder, autoridade, segundo alguns entendimentos. Para outros, ou olhando para Apocalipse, depois a gente vai estudar mais profundamente sobre ele, lá no capítulo 13, e depois capítulo 17 de Apocalipse, e também Daniel, que a gente vai ver no capítulo 13 as 2 bestas, e vai ver o anticristo. E vai ver o dragão, que é Satanás, dando poder a todos eles. Então, a besta, as 2 bestas e o anticristo são instrumentos de Satanás durante o período da grande tribulação para implementar um grande governo mundial durante 7 anos aqui na Terra, idealizado, orientado, controlado e dirigido por Satanás, usando governos e nações. A gente vai ver depois no capítulo 17 de Apocalipse que 7 cabeças tem a ver com os 7 impérios mundiais, e os 10 chifres são 10 reis que vai se levantar junto com a besta durante o período da grande tribulação e formará o grande império mundial que vai governar durante esses 7 anos. Depois vai se levantar para batalhar contra Cristo na batalha do Armagedon e vão ser destruídos pelo Senhor Jesus na sua segunda volta, quando ele volta depois da grande tribulação, para julgar esse povo todo e estabelecer o reino milenar na terra.
Então, quem é esse dragão que a gente viu aí? A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, conforme está no 12:9, e também conforme está em 1 Pedro 5:8 e 2 Coríntios 11:14. Todos esses textos estão no rascunho que eu mandei para vocês aí no grupo de estudos. Queridos, a terceira coisa agora, do capítulo 12, versículos 5 e 6. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E depois fala que a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse sustentada durante 1260 dias. Primeira parte. Quem que é o filho varão? Já tem a descrição dele aí. Aquele que vai reger todas as nações. Ou seja, a mulher deu à luz o filho varão. Ou seja, Israel, a nação de Israel, espiritualmente falando, deu à luz a Jesus. É verdade que, literalmente, quem deu à luz a Jesus foi Maria. Mas ela é judaica, portanto, Jesus descendeu da nação de Israel. Vamos para o texto que fala o comentário do varão. Quem é o filho varão? Apocalipse 12:5. É aquele que vai reger todas as nações com vara de ferro. Onde é que você encontra mais sobre isso? Salmo 2:7-9. Vai falar de Jesus Cristo vindo à Terra e depois a obra dele na cruz, depois ressuscitado, sobe ao céu, e entre o período da graça, esses 2000 anos de pregação do Evangelho, e depois o período da grande tribulação, arrebatamento da igreja, o período da grande tribulação, e depois o Senhor vem, após o período da grande tribulação, para reger e reinar sobre todas as nações da terra com vara de ferro. Salmo 2:7-9 e Apocalipse 19:15. Deixa eu ver se eu tenho aqui o Salmo 2:7-9, só para vocês terem uma ideia. Eu vou ler o Salmo 2:7-9, diz assim, o Salmo 2:7, proclamai o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho e eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. E tu os esmigalharás com a vara de ferro, e tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. O salmista Davi está aqui sendo usado pelo Espírito Santo para profetizar da vinda do Messias, o que ele iria fazer e até mesmo do seu reinado. Falando aqui do seu reinado sobre a terra. Agora, queridos, vamos para esse texto de Apocalipse também, 19, versículo 15. Vamos ver se eu consigo ler para vocês aqui. Vai falar a mesma coisa de Jesus. Apocalipse 19:15, começa a falar de Jesus desde o versículo 11, né? Falando de Jesus aí, aquele que tem os olhos como chama de fogo, cabeça cheia de diademas, um nome escrito que só ele mesmo sabe, vestido de uma veste tingida de sangue, ou seja, aquele que morreu na cruz derramou seu sangue, o nome pelo que se chama é palavra de Deus, ou seja, o verbo de Deus. Seguia ele em cavalos brancos, vestido de linho puro e branco, os exércitos do céu, ou seja, aqueles que foram arrebatados, a igreja que foi arrebatada, está se preparando aqui para descer para a terra, para julgar as nações. E agora o versículo 15, e seguiam-nos o exército do céu, em cavalos brancos, versículo 14, aliás. Agora vem o 15, da sua boca sai uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que vai pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui acrescenta mais ainda sobre quem é o filho varão. Portanto, queridos, é Jesus Cristo, o filho varão. Se você ler Daniel também, vai falar, na parte final do capítulo, vai falar de Jesus e vai falar dele também
Daniel recebendo a profecia, falando de Jesus, que ele regerá as nações com vara de ferro. Mas o mais impressionante é que a igreja, quem tiver preparado, também vai estar reinando e regendo as nações com vara de ferro. Por isso que o apóstolo Paulo fala que aquele que vencer, o apóstolo Paulo fala isso, e também Apocalipse, nas cartas à igreja, tem uma delas lá que fala que aquele que vencer darei poder para reger as nações com vara de ferro, assim como eu venci e vou reger as nações. A igreja vai estar participando desse julgamento, desse juízo. Aqueles que forem fiéis a Deus e perseverarem até o fim, estarão fazendo parte desse julgamento e de todos esses acontecimentos tão extraordinários que vão estar acontecendo durante o período da grande tribulação. Agora, falamos da mulher, que é o povo de Israel, falamos do dragão, que é Satanás e seus demônios, foi lançado para a terra. Falamos do filho, que é Jesus. Agora, vamos falar dessa batalha que houve no céu, Apocalipse 12, 7 a 9. Houve ou vai haver? Aí a Bíblia está dizendo, houve batalha no céu e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E foi precipitado o grande dragão, chamado Diabo e Satanás, e foi atirado para a terra. Irmãos, essa batalha no céu aconteceu, vai acontecer durante a grande tribulação. Como é que é isso? Vamos ver aqui alguma coisa sobre isso. Batalha no céu. Quando aconteceu ou ainda vai acontecer? Tem algumas interpretações sobre isso, e há pelo menos 3 possíveis momentos conforme as interpretações. Primeiro, a interpretação de que está falando da queda de Satanás, de Lúcifer, antes da criação da humanidade, conforme está em Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28 fala da queda de Satanás, a queda original dele, lançado para a terra, do céu para a terra. Depois, há outro entendimento que entende que essa batalha aconteceu com Jesus na cruz e com sua ressurreição. Lá ele venceu Satanás, conforme está em João 12, 31 e Colossenses 2,15. Fala que ele venceu as potestades e delas triunfou na cruz. E há o terceiro entendimento, que esse texto de Apocalipse, da batalha no céu, dos Miguel e seus anjos combatendo contra o dragão e seus anjos. O terceiro entendimento é que vai acontecer durante o início da grande tribulação. Satanás será lançado literalmente à terra. Por quê? Porque há o entendimento de que até hoje Satanás foi lançado para a terra, mas ele tem acesso ao céu. Ele está em algum lugar no planeta, mas ele tem acesso ao céu. Por exemplo, onde é que fala disso? Em Jó. Jó fala que Satanás chegou diante de Deus para acusar Jó. No texto também de Apocalipse, que nós estamos estudando, a gente vai ver também aí, falando que, se a gente prestar atenção, que o texto fala assim: houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz que dizia: é chegada agora a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Então, há o entendimento que, e nós sabemos que é verdadeiro, de que Satanás foi lançado do céu para a terra, quando se rebelou contra Deus lá no céu, e quis tomar o lugar de Deus. Ele foi expulso do céu e trouxe consigo 1/3 dos anjos. Por isso que fala aí do dragão o dragão como é que fala aí? E viu-se no céu um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, e aí vai falando dele.
e, e, e a sua cauda levou sobre si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Tá falando, isso tem a ver com a terça parte dos anjos que Satanás tirou do céu, que os convenceu e os seguiu. Mas, isso aqui é a queda original, mas parece que quando esse texto de Apocalipse também tem a ver com a sua expulsão definitiva do céu durante a grande tribulação, onde ele não vai poder subir mais lá, não vai poder ir lá acusar ninguém mais diante de Deus, como ele fez com Jó e como ele faz com os cristãos até hoje, acusando cada cristão diante de Deus. Então, são três, pelo menos, entendimento, três períodos aí de quando vai acontecer essa batalha, quando aconteceu essa batalha. A primeira aconteceu lá no começo, quando ele foi expulso para a terra, e parece que vai ter uma segunda batalha durante a grande tribulação, onde ele vai ser expulso definitivamente, não vai poder voltar mais no céu. Esse é o entendimento da qual também a gente se filia, e é também a visão dispensacionalista de que essa visão de Apocalipse 12 vai ocorrer no futuro, vai ocorrer no fim dos tempos, onde Satanás perde acesso aos céus e fica confinado somente à terra, com grande ira, sabendo que o seu tempo é curto. Agora, queridos, ainda dentro desse texto, vamos caminhando agora para a parte final, aí fala de que houve a mulher é levada para o deserto porque o dragão quer destruí-la, ou seja, destruir o povo de Israel durante a grande tribulação, e o povo de Israel é levado para o deserto, protegido por Deus durante o período da grande tribulação, por 1.260 dias. Outro lugar fala 42 meses, ou 3 anos e meio. A tribulação vai ser 7 anos, e o período mais crítico, mais violento que Satanás vai se levantar mesmo contra o povo de Israel é possivelmente na parte final, 3 anos e meio, e Deus vai proteger o povo de Israel. Portanto, 1.260 dias de deserto tem a ver com esse período que eles serão protegidos. Significado: período de perseguição intensa, e daí entra a proteção divina. O deserto, símbolo bíblico de refúgio e sustento sobrenatural, conforme Êxodo 16 e Oséias 2,14. Portanto, refere-se a um tempo onde Deus vai preservar o remanescente fiel da nação de Israel durante a ação do anticristo sobre a terra. Mais algumas considerações aqui sobre as asas da grande águia. Fala que foram dadas à mulher, a Israel, 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto. Imagem de livramento e força sobrenatural. E a gente vai ver que Deus falando em Êxodo 19:4, falando para o povo de Israel: olha, eu vos tirei da terra do Egito e vos levei, estou levando vocês para a terra de Canaã, vos levei sobre asas como de águia. Isaías 40:31 também, Deus falando que renova as forças do cansado e que vão subir e voar com asas como águia. São textos falando aí desse simbolismo. Portanto, é um simbolismo, Deus falando que através de águias, de asas como águia, vai levar a nação de Israel para proteção no deserto. Agora, irmãos, deixa eu falar 2 coisas para vocês que está acontecendo nesses últimos dias. Essa guerra de Israel e Irã, eles deram o nome para a guerra de Israel, o leão rugindo. O leão rugindo. E também, em algum lugar, também a águia, o símbolo da águia. E se você olhar para alguns aviões, principalmente dos Estados Unidos, esse poderoso aí que veio fazer a última intervenção no Irã, você olha para aquele avião, é o símbolo perfeito de uma águia. Parece muito com a águia. Então, vem a pergunta: será que Deus vai usar alguma nação poderosa
a proteger Israel, e vai transportar eles através de essa Ásia, simbolismo de aviões, enfim, fica aí para a gente avaliar. Fica aí para a gente avaliar. Caminhando para o final, a gente vai ver que o dragão se ira contra a mulher e contra a sua semente. Está lá na parte final. Versículo 17. O dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua família. Eu até vou ler esse texto, porque diz assim, a partir do versículo 13. E quando o dragão viu que foi lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, um tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, 6 meses. Ou seja, 3 anos e meio, ou 1.260 dias, ou 42 meses, que a gente vai ver esse período de tempo mencionado no Apocalipse, a gente vai ver mais, e vai ver também Daniel. Ou falando de tempos e metade de um tempo, ou então 42 meses, ou então 1.260 dias. Foi dada, então, asas à mulher, como de grande águia, para que voasse para o deserto, fosse sustentada e protegida durante esse período. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que a corrente a fizesse arrebatar. Mas a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Possivelmente vai fazer guerra por remanescente do Israel e também para aqueles cristãos que ficaram aqui durante a grande tribulação, que não estavam preparados, não foram arrebatados e que se converterão durante a grande tribulação, possivelmente vão estar fazendo parte desse evento. Meus queridos, era isso por hoje e eu quero orar com você e por você. Essa mensagem, essa palavra está mostrando eventos que vão acontecer durante a grande tribulação. E nós precisamos orar, vigiar e nos preparar para não fazer parte desse período, porque vai ser terrível, horrível, desastroso e apocalíptico mesmo. Mas o Senhor diz que quem tiver preparado será arrebatado antes. Então, qual é a nossa oração? Olhar para tudo isso e dizer, Deus, eu preciso me preparar, eu preciso buscar mais o Senhor, eu preciso consertar a minha vida, eu preciso ser fiel, eu preciso realmente me santificar, me preparar para estar com o Senhor na eternidade. Então, queridos, vamos orar uns pelos outros. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por falares ao nosso coração, nos despertando, primeiro nos revelando coisas que vão acontecer nesse tempo final, nesse tempo de consumação. A Tua palavra está trazendo revelação para a igreja, revelação para nós, para que a gente possa olhar, atentar para isso e vigiar e nos preparar, como mensagem de advertência, Senhor, para que a gente possa atentar, prestar atenção, vigiar, acordar e colocar azeite na vasilha, buscar o Senhor, buscar a Tua presença, procurar viver a Bíblia, procurar, Senhor, deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas e nos transformar, nos moldar e nos preparar para esse grande encontro com o Senhor. Eu oro por mim, por minha família, eu oro pelos meus irmãos, por todos aqueles que estão na live, por todos aqueles que vão estar ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa estar despertando, acordando, tocando, que de alguma maneira, Senhor, as trombetas do Senhor possam estar tocando em cada coração, dizendo, é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está muito mais perto do que nós pensamos. Pai, muito obrigado por falares ao nosso coração. Perdoa nossos pecados. Carecemos e precisamos de Ti. Por isso rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua força, a Tua proteção para enfrentarmos esses dias tão difíceis. Dá-nos força, dá-nos poder do alto. Reveste cada filho, cada filha da Tua presença, do Teu poder, da Tua unção, para que possamos estar firmes no Senhor. Nós oramos
e agradecemos em nome de Jesus. Amém.